professor Paul Morphy, meu réu, e eu acho interessante a gente estar colocando, e até algumas coisas interessantes comigo, porque eu depois eu trouxe até aqui algumas coisas de frases do que Fischer falou de Paul Morphy, que Lasker falou de Paul Morphy, e algumas coisinhas assim, mas a obra falou assim que realmente acho que foi um ícone, né? Acho que sem dúvida, antes e depois de Paul Morphy. Eu acho que é super interessante de ver que Anderson, que era um expoente na época, pegar e falar que Anderson, que ele era um gênio, né? Todas as coisas, né? Que ele pegou, como ele conduziu, como ele trouxe aquela vivacidade de lá muito mais, lá aquela coisinha daquele xadrez dinâmico, xadrez bonito, xadrez para frente, xadrez perto. E Paul Morphy foi expoente, sem dúvida, maior disso aí. Ele teve uma vida extremamente curta no xadrez, consta a história, então que ele pegou, então ele jogou, ele começou a jogar, ele teve sua, não jogou até se formar, quando ele se formou em advocacia, ele teve um ano e meio, então foi de 1857 a 1859, 1860, a 60, que a gente vai ver as suas partidas dele, então foram 3 anos que teve de xadrez de Paul Morphy. E daí ele voltou, consta a história de sempre uma bela senhorita, né? Em determinado momento falou que ele era apenas um simples jogador de xadrez, né? Como é que ela casaria, né? Um simples jogador de xadrez, né? Então, desde então ele parou, né? Ele abandonou o xadrez. Não casou. E não casou. Que é pior, né? Ele colocou lá na questão lá, né? Então ele pegou, voltou a advogar, e a história quis novamente que as guerras antes estivessem na história, né? O Vento Levou é um filme bem épico, é uma coisa que fala da Guerra da Secessão, e ele morava na Louisiana, eu preciso pegar lá no estado do sul, nos Estados Unidos, né? E na época, por exemplo, ele não lutou na guerra. Quando ele pegou, ele falou que não era a favor da guerra, da luta, e por esse motivo ele não conseguia clientes como advogado. Então ele foi deixado de lado. Os poucos clientes que eles conseguiam eram os amigos, ainda das pessoas que eles tinham relacionadas ao xadrez. Então disse que foi um desgosto dele, assim, de não ser, né, uma pessoa extremamente esforçada, um excelente advogado, ele não conseguia porque ele foi colocado por ele ter sido um covarde, não ter sido lá por ele não ter empunhado armas junto à guerra. Então, novamente, a gente vê assim que uma guerra tenha sido, talvez a mulher e a guerra, parte e partes, talvez tenha sido isso, que porque ele tenha banido depois, né, de uma questão. Eu vi um filme, Deus, os caras perseguidos. Quem não? Mulheres do céu, um assassinato. É uma coisa assim. Cruel, a gente pegar para colocando esse sentido. Ele não fugiu, na época do civil, isso aí foi algo que você comeu. O bombeiro não podia sair dos Estados Unidos, nem seguiu todas as guerras. Eu só vou estar aqui colocando, né, só a frase de Anderson, né, só está colocando. Eu considero o Sr. Morphy o melhor jogador de xadrez que já existiu. Ele é muito superior a qualquer ser vivo. Agora, sem dúvida, teria batido lá por Online, assim mesmo, em todos os seus jogos comigo, ele só não tem jogado o exato movimento, mas ele nunca comete o erro. Mas se o seu adversário comete o menor erro, ele está perdido. Adolf Anderson, 1859. Que era o ídolo dele. Pegou quando ele viu o Anderson jogando as imortais, sempre livre, ele pegava, sempre pegava. Então é super interessante, né? Você jogar com seu ídolo, de repente pegar esse seu ídolo e falar para você, né, coisas de tamanho da colocação. Bom, como eu falei na vez passada, ele foi apresentado em 1857 no torneio dos Estados Unidos, no Congresso americano, e já no primeiro torneio dele, ele já teve uma das partidas mais bonitas, né? Já pegou partidas depois. E já no final do torneio, ele enfrentou
Murphy, quando eu vi ele já pegou nesse gancho, vai no norte eliminatório, 3, 4 partidas, 4 partidas, por fases, né? O Murphy estava invicto e depois só foi para a final contra o Bolsa. E nesse final acho que ele empatou 3, 2, perdeu uma e ganhou as outras 4 partidas depois contra o Bolsa. Então é só a gente pegar, tá colocando, conotando, que como a gente jogava numa partida, que às vezes lá, ele pegava lá e ele só sacrificava lá, o cara lá, porque era uma reclama lá no clube, lá, qualquer coisa, não, né? Ele pegava isso aqui, no torneio, logicamente já estava um pouco mais tranquilo, já estava com uma série, mas ele estava jogando com o melhor do mundo. Só vou mostrar aqui que eu quero. Está mostrando isso aqui, que isso aqui é foi quando ele foi o campeão, ele foi citado ao mundo, uma partida do Bolsa em Murphy, e depois eu quero mostrar para vocês uma partida séria que ele jogou. Vocês vão conseguir, vocês têm horas, então facilmente saberão as lances, né? Vocês têm 2 horas, ele não está olhando nada. E uma partida, eu quero pegar mostrar onde ele deu um cavalo de vantagem, como eu falei na aula anterior. Ele pegava, ele tinha hábitos, ele não colocar, né? Eu via ele. Um cavalo a menos, né? Perguntar, cadê o cavalo do cidadão? Você termina. Falta assim um cavalo, né? O cavalo é simplesmente moendo assim, jogador assim, fazendo umas coisas absurdas, né? Eu achei interessante, daí a gente está contando que a gente tem que trazer essa conotação histórica. E como a gente estava um pouco justo mesmo naquela coisa, é uma covardia contra qualquer geração. Agora, acho que no último fim de semana saiu uma coisa dos Super-Humanos, do Carlsen, na semana passada. O Carlsen dos Super-Humanos, não sei se vocês acompanharam a reportagem, justamente colocando a questão do computador, que ele é uma geração do computador, ele colocando, né, que ele tem 500 mil movimentos na cabeça, como ele pensa, apareceu lá o cérebro, lá. O menininho lá, que é uma geração colocada. Então, pô, aí eu posso falar assim, pô, mas o Carlsen é um acúmulo de conhecimentos. E talvez só a minha defesa do Paul Murphy é que ele pegou, assim como o capa branca, alguma coisa, ele viu, isso aqui, é uma peça, uma torre, alguma coisa, e daqui a pouco ele pega e pinta uma Mona Lisa, pinta algumas coisas com pouquíssimo conhecimento, por isso que eu valorizo tanto mais do que os outros. Né? Agora eu não posso explicar. Agora, anteriormente, como foi colocado nesses Super-Humanos, o Carlsen, né? Ele pegou lá, uma geração treinada, né? Como colocava lá, ele pegou o Carlsen no vídeo até que os Cardinos não mandou lá, pegou o cocô, ele pegou o cocô, ele deu um cabelinho também, fez toda a parte básica. Mas, notoriamente, a gente está falando de gerações. Né? Para quem pega, assim, eu acho que esse tempo de jogador aqui, de Hernani Choma jogar, agora é realmente o que você pega lá, ele joga me parece uma máquina jogando. Ele joga como computador, assim, extremamente. E uma coisa de resultado, e a gente não pode de repente culpar, porque os contemporâneos dele também não fazem desse modo. Se ele pegar de repente, for querer pegar, jogar alguma coisa dela, do lado, de simples, ou alguma coisa, ele pega lá, os outros vão jogar desse outro modo e vão estar colocando. E por isso, às vezes, a gente está colocando lá que ele não é um xadrez, porque ele não sacrifica, porque ele não pega, não faz coisas brilhantes, mas tem resultado e está tendo objetivos. Então é interessante a gente ter que contemporizar a questão da época onde isso foi passado, né? Um xadrez, alguma coisinha que está colocando. E a gente ter esses preceitos, né? Que ele e os argumentados, mas nós estamos comentando aqui o que está passando aqui. Fechem os olhos e voltem a 150 anos atrás. Isso aconteceu há 150 anos atrás. Se a gente for pegar na base de gerações anteriores da vida, 50 anos, que as pessoas viviam, a gente está quase falando de 3 gerações atrás. O que o Milos falou foi interessante também, né? A questão essa questão que o Milos pegou, eu fui leitão depois de discutir, ele também pegou que é um exagero, assim, esse super-humano que está colocando, porque nós que somos enxadristas, logicamente a gente tem essa questão que para quem não é, tudo o cara vai fazer 2.000 cálculos aquilo lá, e olha como é que a gente faz. Nós temos uma facilidade maior. Então acho que ele pegou e colocou, uma coisa dele que houve esses exageros, lógico. Mas o que o Carlsen faz, ele pega e consegue assimilar isso,
com essas ajudas. Duas coisas que eu achei interessantes. A primeira foi a analogia que ele fez com o futebol, né? Ah, sim, está colocando. Que a mente humana analisa tudo e pronto. O computador analisa até, ele falou, até o gol contra que o jogador pode fazer. O computador faz análise, você chutar para o teu próprio gol e ver que efeito isso me causaria. Agora, aí ele falou que o computador pode até descobrir uma jogada que o ser humano pode passar desapercebido, né? Mas uma coisa que é interessante que ele falou que um jogador com o talento do Carlson, hoje, com a ajuda tecnológica que tem dos computadores, é um jogador muito mais forte do que de repente um Fischer na época sem as mesmas condições. Né? Imagina o Fischer naquela época. Exatamente. É isso que a gente está colocando. Você imagina o Fischer, acho uma coisa, se você pegar, você está colocando, né? Volta no tempo e fala, ó, isso aqui é um database do negócio, isso aqui você tem 1 bilhão de qualquer coisa do teu ladinho aqui, ó, para você estar colocando. Então, isso está colocando. Isso é interessante porque, mesmo a gente que é economia, você pega isso da história, qualquer coisa, né? As pessoas eles colocam lá, não existia Google há 20 anos atrás, não existia Google, não existia um negócio, não existia internet, não existia outro mundo, não existia o universo, não existia celular. A gente tem que pegar, tá colocando. Tem um livro do Ricardinho, que eu chamo de celular, dele, do bom dele. Ele, ali, uma certa altura, fala que o Leonardo da Vinci, hoje ele não passaria no exame de primeiro grau, né? Não. É uma coisa super interessante. É uma coisa. Você dá uns 3 anos para isso. Não, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, o cara foi um gênio, até hoje, e imagine se ele tivesse então, um conhecimento que nós temos hoje. Então, aquele o Wilson falou, né, que a geração se ergue sobre homens gigantes, né? Exatamente. Não. Eu acho que foi muito infeliz essa semana, foi o melhor jogador do mundo, acho que na qualidade, né, o argentino. O argentino, ao falar, Daniel Messi lá, ao falar do Pelé lá, que ele pegou lá aquele sequer.